5, a partir do versículo 21 e 22. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que arrazoais em vossos corações? Então você vê, já que nessa palavra, Jesus ele curou um paralítico e Jesus perdoou os pecados dele. Então, os escribas e os fariseus começaram a ficar arrazoando, pensando muitas coisas sobre aquele ato que Jesus fez. E acharam que Jesus tinha dizido blasfêmias. Então você veja, Jesus que é Deus, que é santo, muitos, quando ele estava fazendo a obra, muitos que achavam que Jesus estava dizendo blasfêmia, fazendo coisas erradas, ensinando coisas erradas. Hoje em dia acontece com os servos de Deus. Muitas vezes o povo de Deus está fazendo a obra de Deus, falando a verdade ao povo dentro da Bíblia, e muitos olham e dizem: mas espia o que ele está dizendo, olha o que ela está dizendo, o que ele está dizendo. Então muitos acham, muitas vezes, as coisas de Deus uma blasfêmia e começam a reclamar e dizer coisa com o povo de Deus. Se a gente falar a verdade na Bíblia, muitas vezes a gente leva o nome de muitas coisas. E Jesus ele levou, né? Acharam que Jesus estava dizendo blasfêmia, acharam que Jesus estava fazendo uma coisa errada, ensinando coisa errada, porque Jesus estava fazendo a obra. Então, em meio à obra de Deus, muitos são aqueles que acham que a gente está ensinando coisas erradas. Mas se está na palavra de Deus, se está na Bíblia, a verdade é a Bíblia. E Jesus, né, conhecendo os pensamentos, Jesus disse: Que arrazoais em vossos corações? Então Jesus disse: O que é que vocês pensam nos vossos corações, né? Porque em vez deles ficarem felizes em ver aquela obra que aconteceu, que Jesus curou o paralítico, que Jesus perdoou os pecados dele, em vez de os fariseus ficar felizes, ficaram reclamando, dizendo que Jesus estava dizendo blasfêmia. E quantos que em vez de achar bom ver a gente fazendo a obra, muitos dizem que muitos ficam dizendo coisa, criticando, né? Mas que o nome do Senhor seja louvado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.